Muito bem. Então, continuando. Isto está... Aí parou também? Não. Não. Isso está em Lucas 13, 23, 30. Bom, explicação. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. E o caminho do mal é frequentado pela maioria. Olha ali, ok? Ninguém, a maioria não está interessada em reforma íntima. A maioria está interessada em dormir, acordar no outro dia e vai voltar para a bagaceira. Quando nós estamos falando bagaceira, não é bagaceira somente as coisas ruins, não. Tem gente que está fazendo a coisa aparentemente boa, só que ela não está funcionando como boa. Ela não está funcionando como boa. Por exemplo, você pode... Quem diz... Vamos dizer que um ato de coragem, pro lado de cá, para não aparecer, um ato de coragem no bem é uma coisa boa, né? E aí quando a pessoa consegue, pela coragem que teve naquela empreitada, ela fica feliz. E ela estando feliz, ela está positivando a energia dela. Um exemplo dentro do exemplo. Um acidente qualquer, uma casa pegando fogo, tem alguém morrendo lá dentro, está preso lá dentro e tal, então a pessoa mesmo sabendo que pode morrer, mas resolve ir lá e enfrentar o fogo e ir lá socorrer a pessoa. Conseguiu salvar. Teve uma grande coragem, foi lá, voltou e ficou feliz porque salvou uma vida. Fabuloso. Agora, felicidade, hein? A felicidade. Agora, uma pessoa vai assaltar um banco e tem coragem, precisa ter coragem para fazer isso, então vai assaltar lá o banco. Venceu, conseguiu assaltar o banco e ficou feliz. Ora, foi feliz um e feliz o outro. Então, que felicidade é? Essa felicidade cá certamente está. Então, nós temos que saber diferenciar as coisas. Isso foi só um exemplo. Existem todas as outras coisas que nós temos que avaliar. Ok? Então, a pessoa levanta de manhã e está só nessa rotina e não dá atenção às coisas também que são espirituais. Lembra que nós falamos? O sentido da vida real é espiritual, ela não é material. E ouviu que o ser falou ainda há pouco? Que nós estamos vivenciando coisas ilusórias. Mas o material é tão assim, não, que atrapalha. Continuando. A da salvação é estreita, porque o homem que a quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo. Si mesmo. Deixa eu ficar aqui, porque senão a regrinha não vai reclamar de mim que não foi usada. De si mesmo, ok? Tem que fazer esforços para vencer as suas más tendências, de ruins tendências. E poucos a isso se resignam. Ou seja, sofrem calado, né? É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Ok? Quem busca fazer, tem dificuldades, mas vai em frente, foi chamado e foi escolhido. A própria energia puxou, é energia, é magnético. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Falamos ainda há pouco, né? A quantidade do mal é maior do que a do bem. Quando ela estiver transformada em quinta dimensão, o caminho do bem será o mais frequentado. Aí você escolhe, você quer entrar pela porta estreita ou quer entrar pela porta larga. Essas palavras, pois, devem se entender, olha, lembrando, Jesus é quem estava dizendo isso, então Jesus estava falando de transição planetária, olha lá, transição planetária. Essas palavras, pois, devem se entender
em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Ou seja, pelo fato de quem vai entrar pela porta estreita, não pode entrar pela porta estreita, só pela porta larga, não quer dizer que eles não terão chances. Não quer dizer que nós não tenhamos chances, não tenhamos oportunidade. É claro que nós iremos estar dentro daquelas todas as outras oportunidades. Ou seja, aquele pessoal que saiu de Capela e de outros planetas, vieram para a Terra para melhorar, também sairão. Os da Terra que não podem continuar na Terra e vão para outros planetas condizentes com sua capacidade, com seu nível. Até o dia que possam voltar para a Terra se quiserem. Porque não é obrigado não. Pode ir para qualquer planeta que esteja naquele nível que ele está. É afinidade energética. Bem, diz a maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo amor. Ou seja, Deus não ia colocar o pessoal da porta estreita para se dar mal. Se dar mal ali. Certo? Ele sempre tem chances. Por quê? Porque ele é Deus também, então ele é um deusinho, só está mais atrapalhado. Mas é ele mesmo, é uma fagulha, é uma centelha. E tem que se salvar, digamos assim, só que vai levar mais tempo. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada sobre a terra e se a alma não tivesse tido outras existências? É uma pergunta que foi feita malandramente a pessoa que perguntou. Outra pergunta dentro da mesma. Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Está lá na parábola da festa de núpcias, né? Muitas dificuldades. Por que esta porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? Bem, o que é que ele se quis dizer com essas perguntas? É assim que, com a unicidade da existência, ou seja, não, vamos continuar. É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Entendeu o que isso quer dizer? Unicidade de existência, ou seja, se não existisse reencarnações, não existisse reencarnações, tudo isso aqui não tinha chance nenhuma, porque quem entrou na porta estreita, o deusinho da porta estreita, desintegrou-se, acabou ali e tudo. Como é preceito de muitas doutrinas. E quem passou na porta estreita, só um númerozinho pequenininho, vai para a bendita felicidade. E aí Deus fez, gente, ou fez centelhas para se dar mal e fez centelhas para se dar bem. Que não é justo, nem é bondoso de um pai perfeito, onde nós, sendo pais imperfeitos, não queremos mal para um filho que não é perfeito, não é bom, em detrimento do bom. Imagine um Deus que ia criar ninguém para se dar mal. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, ou seja, a alma já é anterior às reencarnações, e existem muitos mundos, né? Muitos mundos a serem habitados, muitas moradias na casa do meu pai. O horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente assim, pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, baseado nisso daí, agora sim, dá para nós entendermos de forma mais clara a importância tão grande de nós, principalmente nesse momento, buscarmos entrar na porta estreita. Buscar. Ou
fazermos a nossa RI. Buscarmos fazer nossa RI. Esse foi o nosso segundo assunto. Vamos para o nosso último assunto, ok? Nosso último assunto. E nós vamos tratar do livro ou das palavras do mestre Ramatiz, através do livro Sublime Peregrino, nas suas páginas 343 a 344. Prometemos uma pergunta só. Lembra qual foi a pergunta da semana passada? Que nós faríamos essa semana? Não, lembro não. Lembra não? Que bom, porque também ela lá, o pessoal ali também não estava lembrando não. Você também não lembra não, né? Não, mas... Você aqui. Ah, não. Eu estou falando com o público. A pergunta foi a seguinte, que nós prometemos que seria hoje. Como ocorreu a prisão de Jesus? Lembrou agora, não foi? Não, eu sabia que estava relacionado a Jesus, mas não lembrava exatamente. Mas o último assunto sempre é Jesus. Aliás, desculpem, Jesus, mas tudo aqui é Jesus. Tudo aqui é Jesus. Mas a resposta foi a seguinte. Jesus havia acordado os apóstolos Tiago, João e Pedro. Para isso vocês têm que lembrar mais ou menos o que foi que nós vimos a semana passada, né? Quando ouviu o alarido que se fazia no sopé do horto, sopé lá embaixo no horto, em direção à granja de Gesiel. Em breve, surgiram diversos discípulos agitados e aos gritos, no encalço de um grupo de 10 homens que pararam à frente de Jesus. Eram 8 soldados romanos armados de lanças e espadins e 2 esbirros do sinédrio empunhando fortes bastões. Lembre-se que nós estamos... O que é isso, esbirros? Esbirros eram, como fosse assim, adeptos. Ou de uma hierarquia menor do sinédrio. Eram os que faziam mandatos. Então, lembre-se que nós estamos dando uma versão atualizada de um espírito que conviveu esses momentos lá, ou parte desses momentos, mas também está vendo isso e viu isso nos registros acásticos. As palavras são normais para vocês. Vocês já sabem que são registros acásticos e estamos falando de Ramatiz já há um certo tempo, que ele conviveu com Jesus na época de Jesus. Então, todo o destrinchar do relato é fidedigno. Ok? Que tudo divergem, inclusive no exemplo do C.L. Stella, que muita coisa diverge por ter sido equivocado ou desfigurado lá no livro sagrado que nós temos. Então, continuando. O mestre entrecerrou os olhos, certo de que era o início de sua paixão. Mas também isso assinalava a abertura da senda para a sua mais breve libertação espiritual. Ou seja, ele iria passar pelos problemas do sofrimento que nós temos mais ou menos conhecimento, mas também era o fim da prisão dele na matéria. Acabou a missão dele. Então era a sua libertação. Era a saída do curral de aprisionamento. Aí não era para a quinta dimensão não, meu filho. Vamos mais para frente. Decidido e sem temor, deu um passo à frente, indagando. A que viestes, amigos? Um dos esbirros judeus avançou e, apontando Jesus, disse: esse aí é o Rabi da Galileia. Os soldados então lançaram-se a ele e o manietaram com cordas. Manietaram, sabe o que é, não? Amarraram as mãos com corda, amarraram os braços assim, olha. Oi, gente. Amarraram. Manietou, ok? Ante o protesto
dos seus apóstolos e o desespero de Pedro, que, apanhando o espadim de um dos soldados romanos, irado, caiu sobre o mastim que apontara o mestre, quase lhe decepando a orelha. Jesus, num esforço supremo, ainda interpôs-se, dizendo a Pedro: devolve a tua espada, homem. Todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Não somos culpados, mas devemos sofrer a injustiça humana com resignação. Os soldados se entreolharam, fazendo o gesto de prender Pedro. Mas o ferido era judeu, e por isso pouco lhes importava. João, amando de Jesus, ali mesmo colheu ervas anti-hemorrágicas e de um pedaço de linho fez uma fenda eficiente. Na verdade, fez uma venda eficiente em torno da orelha sangrante do esbirro. Quer dizer, fez aquela venda assim, né? Colocou aquela faixazinha na cabeça. Bruscamente, os soldados empurraram Jesus à sua frente e o ladearam depois, levando-o manietado pelas cordas, cuja ponta um deles segurava. Desceram o caminho do horto, em direção à granja, esmagando azaleias, íris, jacintos e cravos. O mestre seguia cabisbaixo. Imagina a situação. Nós estamos vivenciando isso. À luz dos archotes. Archotes nada mais é do que tocha ou facho. Sabe o que é isso, né? Para aquele que quer entender melhor, não já viram aqueles filmes onde o camarada vai entrando, ou seja, quem for, vai entrando na caverna e pega aquele pau que está aí com um pano enrolado, embebido em petróleo, em óleo, querosene, seja o que for, aí toca fogo ali e entra com aquele pau com chama, aquilo ali é um artoche. Então, artoches e das lanternas da patrulha sinistra. Ao passar diante da varanda, do varandão da casa de Getsemane, acenou resignado para Gesiel, parentes e hóspedes, que ali o esperavam. Todos tinham os olhos marejados de lágrimas, sentindo profundamente a prisão daquele amigo terno, pacífico e humilde, que durante sua estada na granja oferecera as mais formosas lições de elevação espiritual. João tentou enlaçar Jesus e seguir com ele dentre os soldados. Mas estes o impediram disso, empurrando-o para trás. Tiago, irmão de Maria, no momento de desespero, caiu de joelhos, implorando socorro a Deus, e o jovem Tiago, irmão do mestre, desceu a encosta em desembalada carreira em direção à cidade. Os demais apóstolos seguiam à distância, num estado de espírito arrasador e bastante surpresos de ainda não terem sido presos. Havia 2 dias não se alimentavam a contento, agitados e assustados, toda vez que o portão da granja se abria para dar passagem a alguém. Refaziam-se pouco a pouco do incidente doloroso com o mestre, e o instinto conservador da carne começou a predominar-lhes o espírito. O fatal calculismo humano foi-lhes tomando conta, pois refletiam que nada poderiam fazer por Jesus e que, ao contrário, talvez até o comprometessem no momento de perturbação diante dos astutos juízes do Sinédrio.
Os sofismas do homem enchiam-lhe a alma numa justificativa capciosa, ou seja, maliciosa, enquanto as vozes das sombras lhes aconselhavam a fuga imediata. Quando Jesus chegou à cidade, diante da casa do sumo sacerdote, apenas Tiago, irmão de João, Tomé, Tadeu e Mateus ainda se conservavam a certa distância, enquanto os demais apóstolos, aterrorizados, haviam voltado para Getsêmani ou se dispersado pelo caminho. Pedro saíra a correr em busca de José de Arimateia, a fim de comunicar-lhe o sucedido e pedir-lhe socorro. Então, esta é a parte que responde à pergunta. Nós paramos aqui, parece até que paramos, mas nós vamos continuar na próxima semana com uma outra pergunta, que é complemento disso aqui, mas bem interessante, muito interessante, tá? Vocês vão ver isso daí. A pergunta é: porventura, Judas não se achava presente durante a prisão de Jesus? Creio que todo mundo está interessado em saber de Judas, né? Até agora ninguém tinha falado. Então, isso é do que tratou o nosso assunto hoje. E espero que você tenha gostado. Mais informações. Também espero que, mais uma vez, nós tratamos muito do dia a dia. Muitas sugestões chegam. Algumas serão atendidas. Jussara, nós vamos providenciar, ok? Nós vamos providenciar. Isa, a resposta vai chegar. Nem que seja simplesmente para dar uma satisfação, mas vai chegar a resposta. Então tem muitas outras coisas, outras pessoas perguntando várias coisas, mas o que mais importante fica na nossa visão, que é praticamente chover no molhado, mas é o que nós precisamos, que é isso aqui. Quem não estiver ciente disso e não começar a pôr em prática, nós vamos estar nos atropelando para aqui, ó. Lembre-se, eu sou. E nós estaremos entrando num mundo onde isso aqui continuará, mas poderá ser mudado desde já para nós somos o nós somos. Um por todos e todos por um. Nós somos o nós somos. Na quinta dimensão, não há espaço para eu e eu mesmo, ok? Então nós temos que mudar nossos hábitos. Jesus, mestre amigo, amado maior, agradecemos tua presença em nosso coração, em nosso ambiente, em nossos pensamentos. Agradecemos a presença, por vossa permissão, de todos aqueles que estão se determinando, que estão se permitindo abrir um pouquinho os olhos e sair dos 59% de adormecidos. Agradecemos a vossa energia que lanças em todos os lugares, que provam que não nos abandonas. Agradecemos a palavra amiga, o empurrão para a frente, os braços que nos carregam e o sopro
que limpa nossas feridas. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão por nos amar, por nos ensinar como amar. Gratidão por nos mostrar que mesmo esse amor exige disciplina e persistência, que exige atenção, não só o amor vulgar, mas todas as formas de amor incondicional. Dignifica, Senhor, a nós, sempre com a ajuda da presença de nossos irmãos guardiões, guias instrutores, no qual esquecemos-nos deles quando tratamos da vida corriqueira. E sabemos que eles nunca se esquecem de nós. Que nós possamos lembrar e agradecer constantemente por tudo. Por uma lembrança, por um fazer, seja o que for. Vos rogamos para todos aqueles que fazem parte da família universal, as tuas bênçãos. Embora saibamos que já fazes isso, mesmo antes de nós necessitarmos ou sabermos que iremos precisar. Gratidão, Senhor. Gratidão. Gratidão, Frei Galvão, por vossa presença mais uma vez, e a todos os outros que dão atenção às vossas palavras. Damos assim por encerrado esse estudo desta sexta-feira, 19 de março de 2021. Jesus sempre, Jesus sempre, Jesus sempre. Paz eterna.